Boa tarde a todos e todas. Sou Viviane Pérez, diretora da FENASPES. Chamamos essa live aqui para trazer alguns informes para a categoria, diante de uma reunião que tivemos hoje com diretores, né, do INSS, que tinha como pauta a compensação da greve. A compensação da greve tem gerado muita aflição para os servidores, né? Alguns meses já após a greve, o INSS ainda não organizou, de fato, como seria isso. Por isso chamamos essa reunião, né? Na verdade, estamos, né, solicitando essa reunião já faz alguns meses. E hoje, logo de início, né, da reunião, tivemos a informação que eles estavam finalizando algumas alterações no Programa de Gestão de Desempenho, o PGD, né, e colocaram a inviabilidade, né, da reunião acontecer, ou aconteceria uma reunião que a gente não conseguiria, de fato, colocar todos os problemas que tem, né, a portaria 52, que foi assinada inicialmente pela CNTSS, né, a gente não teve, enquanto federação, enquanto FENASPES, discussão nenhuma, né, com relação à compensação da greve, estamos solicitando isso já faz algum tempo. Mas disseram que seria inviável fazer uma reunião com fôlego para fazer esse debate, porque eles estavam, neste momento, lá, finalizando algumas alterações no PGD. Fizemos algum debate, levamos algumas, né, proposições que a federação já havia feito, inclusive através de ofício, né, colocamos a situação gravíssima que estamos denunciando já faz muito tempo, né? Temos até uma pesquisa com relação a isso, que fala do alto nível, né, de adoecimento da categoria, né? A posição da diretoria, infelizmente, extremamente truculenta, autoritária, né? E, infelizmente, a gente ouviu a fala de um dos diretores lá, o Ismênio, que é, inclusive, quem está na mesa, né, compondo aí, organizando, coordenando a mesa setorial de negociação, dizendo que os servidores que estão doentes, não estão doentes, na verdade, não querem trabalhar. Os servidores que não estão criticando o programa de gestão são aqueles que não querem trabalhar, ou seja, né, uma posição bastante truculenta do INSS, que nos coloca, de fato, uma denúncia que a gente vem fazendo há muito tempo, né? O alto nível de assédio moral institucional. Hoje foi colocado para nós com todas as palavras, né? Então, é importante a categoria entender o nível que está, o processo de negociação dentro do INSS. A mesa setorial que está ocorrendo e que a federação leva diversas propostas, né, inclusive o PGD, né, teve várias propostas de alterações ali, não foram acatadas, né, pela autarquia, pelos coordenadores ali da mesa setorial, e a posição é essa, é assim, dessa forma, né, eu acho que é importante que os servidores saibam que é dessa forma que esta gestão do INSS tem visualizado e tratado os seus servidores. E é importante colocar aqui, né, eu acho que para além do INSS, para além do presidente, o próprio presidente do INSS, que não recebe mais a federação há muito tempo, né, desde o processo da greve não recebeu após isso, né, o Ministério de Gestão e Inovação, que tem propostas, né, de combate ao assédio moral, isso não acontece na prática, né, a própria mesa setorial não está funcionando. É importante que a ministra Esther saiba disso. E, para além disso, né, o próprio presidente da República tem que saber o que está acontecendo dentro deste órgão, a forma que os servidores, aqueles servidores que estão trabalhando no final de semana, trabalhando à noite, para cumprir metas, né, dando o seu suor e até o sangue e adoecendo dentro dessa autarquia, não têm sido minimamente respeitados. E é assim que os gestores entendem e pensam sobre os seus servidores. Praticamente chamou os servidores de vagabundos, né, ao dizer que não queremos trabalhar. Então, muito ruim essa postura do órgão. Temos, né, incidido, levado várias solicitações ali, alguns espaços sequer. Há mais de anos não temos mais nenhuma negociação, como, por exemplo, os serviços previdenciários, que vem já fazendo um debate, né, que já estão construindo uma proposta de compensação de greve, como outros e outros atos normativos, de forma totalmente autoritária, sem espaço, de fato, democrático e de diálogo com os servidores. Então, dizer para a categoria, a gente precisa estar unido, muito forte, contra esse programa de gestão e uma compensação de greve que, de fato, seja possível ser compensada, né? Porque é isso que os servidores querem, estão angustiados, querendo
de fato, compensar a greve, e é dessa forma, infelizmente, que a gestão da autarquia vem tratar dos seus servidores. O assédio moral institucional e hoje, né, o assédio moral direto de um gestor nacional contra os seus servidores, né, e uma lógica produtivista, né, que tem adoecido, sim, os servidores. É importante que, né, que o senhor Ismênio busque os dados, conheça a realidade dos servidores, vá nas agências conhecer o que está acontecendo, converse com os servidores que estão no teletrabalho, aqueles adoecidos, que são muitos. Inclusive, olhe os números da própria autarquia, que diz do alto índice de adoecimento dos seus servidores, que estão, sim, adoecendo com as alterações do processo de trabalho que foram executadas e que agora, com esse programa de gestão, vão aprofundar muito mais. Então, vou passar para os meus colegas que também estavam na reunião de hoje. E, por último, o recado é a unidade da categoria para a gente estar junto politicamente, lutando contra todas essas medidas, né, autoritárias, né, e de assédio contra nós, trabalhadores, que estamos aqui para executar uma política pública importante para o povo brasileiro, que temos que ter respeito, né, para executar o nosso trabalho com qualidade e atender a população com qualidade. É isso, então já passo para a Thaís, que também é diretora da FENASPES e do Sindicato Estadual de São Paulo, que também estava na reunião de hoje. Thaís. Boa tarde aí a todas e todas. Bom, eu estou até agora chocada com a reunião que nós participamos, que na verdade não foi uma reunião. Abriram já dizendo que não daria para fazer, porque a equipe estaria sendo deslocada para outro espaço, mas o que a gente vê ali, a síntese do que a gente vê ali, é que essa gestão do INSS, principalmente esse diretor que não é servidor do órgão, ele parece não saber em qual espaço ele está. Ele lida com a representação das entidades como se a representação das entidades fossem servidores subordinados a ele dentro de um grupo de trabalho. E essa não é a realidade. E mais grave ainda, quando alguém coloca, no momento da reunião, a questão do adoecimento dos servidores, principalmente destacando o absurdo que é essa construção desse PGD apresentada pelo INSS. Foram colocados elementos que o PGD do INSS é muito mais prejudicial aos trabalhadores do que qualquer outro PGD dos outros órgãos, quando o diretor se manifesta dizendo que ele não vê nenhum absurdo no PGD, que esse PGD já foi apresentado para o governo, e daí a gente faz aqui o questionamento. Ministra Esther, será que você realmente conhece o que os seus órgãos estão apresentando para os seus trabalhadores? Eu vi outro dia o presidente do órgão fazendo uma divulgação que estavam fazendo um debate sobre saúde do trabalhador. Então, é bom verificar qual é a posição do diretor do Instituto quando se toca na questão de saúde do trabalhador e onde ele afirma que quem está com essa questão de entrar em depressão ou de adoecer por conta do PGD é porque não quer trabalhar. Então, é muito grave, porque toca num tema muito sensível em relação à saúde do trabalhador, com certo deboche, dizendo que quem está doente é porque não quer trabalhar. Então, não sei nem como qualificar alguém que tem essa postura. Segundo, que para mim ultrapassa também as barreiras. Na mesma reunião, ele diz que ele está em pelo menos 6 grupos de servidores do INSS, são grupos de organização onde os trabalhadores debatem suas pautas, de organização sindical, de organização dos trabalhadores. Então, já é antiético um gestor que representa o governo estar nesse grupo, principalmente não sendo servidor do INSS, e mais ainda, para estar nesses grupos e sair fazendo uma avaliação tão desconectada com a realidade como a que ele teve coragem de exteriorizar na frente dos representantes das entidades. Entre as aberrações que ele disse, também está uma de que é muito cômodo o papel das entidades, porque a responsabilidade, tanto física quanto jurídica, é do órgão. Nós sabemos disso, senhor diretor, só que acho que você esquece que nós, enquanto representação das entidades, estamos lá representando milhares de trabalhadores, e esta é a clama de milhares de trabalhadores, provada já com números, que essa construção que vocês estão fazendo no órgão, ela vai prejudicar a saúde mental, sim, dos trabalhadores, vai prejudicar fisicamente os trabalhadores e também vai prejudicar
à população, porque não se pode jogar a conta do trabalho para os trabalhadores sem considerar os déficits estruturais do órgão. Nós temos aí agências com computadores sucateados, agências sem ar-condicionado, velocidade de rede lenta, e vocês querem jogar toda a responsabilidade pelo acúmulo de trabalho nas costas dos servidores. Nós não vamos permitir isso, e nós vamos continuar denunciando. E para a gestão do INSS, por MGI, a gente tem que dizer, é uma conduta antissindical praticada por esse diretor, quando ele não sabe respeitar o espaço que ele está, é assédio moral institucional, quando ele qualifica seus trabalhadores de vagabundos, quando afirma que não querem trabalhar. Eu acho que as entidades têm que usar de todas as ferramentas, inclusive a judicialização, tem que ser feita a denúncia em todos os espaços da postura desse gestor, mas não é só desse gestor, é uma postura institucional. Ele passou dos limites ali quando ele tem a coragem de exteriorizar essas baboseiras, mas ele representa a instituição. Então, isso não pode ficar assim, mas, sobretudo, os trabalhadores têm que entender o momento que nós estamos vivendo. De fato, nós não estamos tendo diálogo com a gestão, as reuniões estão acontecendo, as entidades apresentam seus pleitos, a maioria deles são totalmente desconsiderados, e a administração age como se não fosse uma negociação. Ela está agindo como se estivesse lidando aí com um grupo de trabalho institucional, onde se só pega as ponderações e se coloca numa gaveta, e nós não vamos aceitar isso. Mas nós precisamos que os trabalhadores do INSS, os servidores do INSS, atendam o chamado das entidades, que não façam nenhuma pactuação enquanto não tiver uma negociação real e respeitosa com a representação dos trabalhadores. Muito obrigada a todos e todas. Obrigada, Thaís. Passo na sequência para a Nayara, que também compõe a mesa setorial e também estava presente na reunião. Nayara, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. A gente participou realmente dessa reunião, né, que trataria da reposição da greve hoje. O que ficou muito complicado, né, foi a forma que foi conduzida a reunião, porque, primeiramente, seria só com a diretoria de gestão de pessoas, né, e aí depois foi chamado, ou apareceu, né, um outro diretor lá, o diretor, inclusive, que é o que comanda a mesa setorial sobre o PGD, e isso causou, assim, bastante indignação, né, em relação nós, as entidades que estavam participando, porque, primeiro, ele já deixou claro que o PGD é uma realidade, né, que não vai ter revogação, e por mais que a gente lute contra isso, é uma realidade. E outra coisa que ele esclareceu e que também me deixou preocupada, foi o seguinte, que ele disse que a gente que está no atendimento presencial, no trabalho presencial, a gente não vai ter que assinar nem pactuar nada, vai ser automático, né, a nossa migração para o PGD. E quem vai ter que pactuar e assinar vai ser quem vai aderir ao teletrabalho ou ao teletrabalho parcial, né? Então, assim, como assim? Quer dizer, então, eu sou assistente social, trabalho 8 horas diárias, então, a partir de 1º de março, sem assinar nada, sem pactuar nada, já vou estar automaticamente ligada ao PGD. Foi dessa forma que ele trouxe hoje, né? E a gente estava fazendo uma análise de que cada um teria que assinar, teria que pactuar. Na verdade, não é nada disso. Quem está no presencial automaticamente já vai estar no PGD, né? E aí, a gente precisa construir um debate com a categoria sobre essa situação de que nós que estamos no presencial precisamos nos unir a todos os trabalhadores do INSS. Quem está no tele, quem está no parcial. Agora é um momento de união. A gente acabou de fazer uma greve, né, acabou de sair de uma greve aí em 2024, né, e pelo visto, acho que a gente já vai ter que começar a articular outra,
porque, assim, tudo que a gente sugere, que a gente propõe, que a gente aponta os problemas, né? Eles, assim, não tem nenhuma, não sofrem nenhuma alteração. E hoje eu deixei claro isso, que se essas reuniões de comitê gestor, de mesa setorial, é só mera formalidade, qual é o objetivo disso? Qual o sentido disso? Né? Se nós estamos participando para sermos ouvidos, a gente não quer só ser ouvido, né? A categoria anseia por melhorias no processo de trabalho. Inclusive, o e-mail, né, que nós, assistentes sociais e os trabalhadores da reabilitação profissional, recebeu no dia 9 de janeiro, né, falando que é para a gente aguardar a normativa que vai ser publicada relacionada à reposição da greve, né, eles não sabiam, eles desconheciam desse e-mail, inclusive o diretor, pelo que eu percebi, desconhecia até o que era DSS, para vocês terem ideia da gravidade, né? Então, assim, parece que tá meio que desorganizado a coisa, né? Entre as diretorias, né, os serviços previdenciários, porque até agora a gente, né, eles falaram que chamaram reunião de serviços previdenciários, a Finasp não recebeu nenhum e-mail, né, solicitando isso. Então, tem muitas informações desencontradas, né, e que chegou o momento, ou a gente se une, né, para que a gente consiga algum resultado, né, ou então a gente vai aceitando tudo que está sendo imposto de uma forma que não está sendo debatida e construída no coletivo, tá? A gente está, assim, participando, sim, das reuniões, mas o que a gente sugere, o que a gente aponta, isso não está sendo levado em consideração e a categoria precisa saber do que está acontecendo. Inclusive, sobre essa fala de hoje, que foi muito infeliz, né, desse diretor, de falar que quem está com depressão não é porque não quer trabalhar, né? E eu acho que ele desconhece primeiro os nossos processos de trabalho, né? Ele desconhece as condições de trabalho, como a Thaís acabou de dizer, né? A questão estrutural, ar-condicionado, computador, tudo que está, né? Da forma que a gente está trabalhando. Então, gente, vamos se unir. Esse é o momento. Eu sei que cada momento é um. No ano passado a gente participou de uma greve, né, muito longa e assim com muitos embates mesmo. Mas assim esse PGD ele vai causar muitos prejuízos para os trabalhadores do INSS, porque eles argumentam que cada órgão tem a sua forma de trabalhar e seu PGD, e que o INSS tem uma forma única, né? Então, assim, vamos nos articular, vamos nos unir, porque só a gente, em união, consegue alterar essa realidade. E, assim, realmente, será que o ministro está sabendo, né, dessa situação? O presidente, como a Viviane disse, quem que está sabendo? Porque diz que o PGD foi para o MGI, não teve nada, não teve nenhuma correção, nenhuma sugestão, né? Então, a gente precisa avaliar certinho isso daí, porque é o nosso trabalho que está em jogo, né? É o nosso processo de trabalho, né? Que somos nós que estamos aqui para atender a população, né? E se a gente não fizer alguma coisa, vai ser algo assim que vai destruir mesmo, adoecer e tudo de ruim que vocês possam imaginar conosco, né, os trabalhadores do Seguro Social, tá bom? É isso, viu? Boa tarde aí para todo mundo. Obrigada, Nayara. Já passo, então, para o Cristiano Machado, que também é diretor da Finasp, compõe a mesa setorial de negociação e também é diretor do Sindicato Estadual de São Paulo. Cristiano, fique à vontade. Penso que hoje o que nós tivemos nessa reunião, o diretor ali da Digobs, Mene Bezerra, ele escrachou qual o objetivo do governo com PGD
e a visão que o INSS tem dos servidores. Aí vamos lembrar de duas coisas. Quem acompanha as redes sociais, há 2 dias atrás tem uma publicação do presidente do INSS, o senhor Alessandro Stefanuto, no Instagram, dizendo que estava fazendo uma reunião para discutir a saúde e qualidade de vida dos servidores e que o INSS não para. Acredito que boa parte aqui também dos servidores receberam no seu e-mail institucional a campanha do Janeiro Branco, que é uma campanha em conscientização da questão da saúde mental, da saúde psíquica dos trabalhadores. E aí a fala que a gente vê hoje, do diretor da DIGOV, o senhor Ismênio Bezerra, ele disse claramente que apenas tem depressão aqueles que não querem trabalhar. Num cenário que nós estávamos fazendo a discussão, fazendo um debate do que significaria para a categoria a implementação das regras draconianas e principalmente a política de consequências do novo PGD no INSS. E aí vamos lembrar, todo mundo aqui, todos os trabalhadores, ou conhece, inclusive, colegas de trabalho próximo, ou tem notícia de colegas que cometeram suicídio. Isso não é novidade na nossa categoria. Sem contar ainda casos de servidores que tiveram morte súbita. Se nós pegarmos esses dados e formos comparar, principalmente no período de 2009 para cá, com a implementação dos programas de gestão, teletrabalho, a política da meta de produtividade, esses casos aumentaram de sobremaneira. Está aí um dado que o INSS não divulga, mas a FENASP fez uma pesquisa, é uma pesquisa que os dados são um pouco antigos, mas mostrava que 70% dos trabalhadores adoeceram, por diversos motivos. Boa parte deles com ideação suicida. E o INSS simplesmente ignora. Então, quando a gente vê aquelas campanhas de Janeiro Branco, essas publicações de redes sociais da presidência do Instituto, que estão preocupados com a saúde do servidor, eu digo para a categoria, não se enganem. Aquilo ali é mero jogo de cena, aquilo ali é simplesmente para criar alguma fachada, porque hoje ficou muito claro que a visão do INSS hoje, e é uma visão que não é dessa gestão, é um processo de continuidade de gestão anteriores. É uma visão tecnicista, burocrata, e na visão da atual gestão do Instituto, a responsabilidade pela fila, pelo caos estrutural, pela má gestão do Instituto, é única e exclusivamente dos trabalhadores. Não é à toa que esse PGD tem as regras draconianas, porque eles vão colocar na responsabilidade hoje dos servidores que continuaram da INSS toda a responsabilidade, toda a culpa e todo o acúmulo da demanda de trabalho com a redução brutal que nós tivemos com o nosso quadro de servidores. Então, penso que a reunião de hoje ela serviu, apesar da fala lamentável do senhor ali, Ismênio Bezerra, diretor da DIGOV, eu penso que a categoria grave bem este nome, né, como também do presidente do órgão, Alessandro Stefanuto, ele não está livre da responsabilidade, porque ele é responsável pela gestão e ele é responsável, inclusive, pelos seus diretores. É a visão truculenta, a visão tecnicista, a visão neoliberal e a implementação da reforma administrativa dentro do INSS. Está tudo colocado nesse novo PGD. Demissão por insuficiência de desempenho, o desconto de salário, a pressão constante por meta, o não limite da jornada de trabalho. Então, isso é um assédio moral institucionalizado. Então, hoje foi escrachada a visão do INSS e foi escrachada, além disso, a hipocrisia desta gestão com a relação aos trabalhadores. Pela FENASPES, nós vamos solicitar a gravação da reunião de hoje, provavelmente o governo gravou, e também nós vamos levar isso a todos os fóruns possíveis de denúncia, nas comissões de ética, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, a Organização Internacional do Trabalho, e também nós vamos cobrar o Ministério se esta é a posição de governo. Fica muito claro que é a posição da gestão do INSS. Então, aqui aproveitar para, mais uma vez, a categoria está atenta em relação ao PGD, a portaria 1800, não assinar nenhum termo de ciência de responsabilidade e não assinar nenhuma pactuação que vai alterar profundamente o nosso processo de trabalho. E aquilo que a FENASPES vem discutindo desde o Congresso de 2017, em que várias teses falaram sobre isso, o último Congresso de 2023, as publicações a respeito da IN 24, quando ela foi publicada lá em 2023, já alertavam dos efeitos deletérios dos programas de gestão. Né? E aí nós temos que separar muito bem. O teletrabalho é uma coisa, o programa de gestão é outra. A grande crítica não é em relação ao servidor trabalhar no teletrabalho. Tanto que esta federação brigou muito para que no período da pandemia os servidores pudessem estar no teletrabalho para proteção da sua saúde.
Agora nós temos que ficar muito atento para o governo tentar transformar o teletrabalho num programa de gestão com adicional de meta de produtividade, sem limite de jornada de trabalho e ainda o servidor pagando para trabalhar. Outra questão, nesses 6 anos, né, praticamente aí, em que houve ampliação do PGD no INSS com adicional de meta e também a responsabilização do servidor pelos equipamentos, pelo custo de infraestrutura, de internet, de energia, de mobiliário, enfim, até mesmo de imóveis, né, que teve local de trabalho que o INSS entregou o prédio locado. A economia que isso foi para o governo foi da ordem de bilhões. Muito provavelmente, o que o governo economizou nos programas de gestão teria a condição de fazer a incorporação da GEDAS ao vencimento básico. Então, a reunião de hoje, ela serviu para isso, para mostrar aí que a nossa visão em relação ao PGD não era catastrofismo, que a visão da gestão do INSS ela é punitiva sobre os trabalhadores, e a fala hoje do diretor da Edgov deixou isso claro e cristalino, para a gente não ter dúvida do que é o PGD, né? E aí nós vamos pedir, eu acho que reforçar mais uma vez, a portaria 1800 tem que ser revogada, a gente tem que manter os atuais critérios do programa de gestão e rediscutir todo o processo de trabalho no INSS. Inclusive a questão da jornada de trabalho, o limite da jornada, os adicionais, a pontuação por tarefa, tudo isso tem que ser rediscutido para que a gente consiga aí estabelecer um processo de trabalho que não adoeça os servidores, né? Isso é fundamental, porque hoje está todo mundo sobrecarregado. Então, o governo também falou que teve uma reunião e que eles estariam discutindo alterações pontuais na portaria 1800. Porém, essas alterações não atacariam os principais problemas desta normativa, que é a questão relacionada aí, principalmente à obrigatoriedade e à política de consequências. Então, a FENASPES aí vai encaminhar essas questões para as instâncias cabíveis. Nós vamos continuar na luta, mais fundamental é a mobilização da categoria para fazer o enfrentamento contra mais esse ataque aos servidores. E o que está em jogo aqui neste PGD é a nossa saúde, a nossa vida e a nossa sobrevivência. Então, o recado que fica é a luta e a mobilização, não aceitar desmando, e ninguém está obrigado a assinar nenhuma pactuação que vai contra o nosso contrato de trabalho, que é a Lei 8.112, e todos os direitos que nós conquistamos lá há praticamente 40 anos de luta dessa federação. Obrigado, e até a luta e até a vitória, e vamos revogar esse PGD e garantir melhores condições de trabalho para nós enquanto categoria. Obrigada, Cristiano. Passo agora para o Luciano, que também compõe a mesa setorial de negociação, também é diretor da FENASPES e diretor do Sindicato Estadual de Santa Catarina. Luciano, fique à vontade. Obrigado aos colegas aí que estão nos acompanhando, obrigado a todos aqui que estão na live. Eu quero trazer alguns novos elementos e complementar os meus colegas bravos lutadores aí, né, incansáveis, sobre essa reunião que realmente parece que dessa vez mostrou a face do que a gente realmente está enfrentando e tem tentado orientar para a categoria. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, e eu pegar o gancho ali da Nayara, né? Concordo com a Nayara, viu, Nayara? Nessa reunião que nós marcamos e conseguimos, solicitamos na última reunião da mesa setorial, né? Era uma reunião para tratar especificamente do pagamento da greve, sobre compensação. E era com a DGP. Uma reunião que nós fizemos, inclusive, tomamos algum tempo da mesa setorial para trazer as angústias, a ansiedade das pessoas, que algumas estão, inclusive, já fazendo excedentes, sem ter como destinar, outras não sabem como fazer, e é claro, não tem nem mesmo como fazer, porque o INSS não disponibilizou, orientou, seja sistema, seja processo, para que isso seja feito, né? E nós conseguimos ser uma GGP, nós não sabemos até agora por que o diretor de governança e assessoria chegaram nessa reunião. É uma incógnita para nós. Aliás, parece confirmar aquilo que tem chegado nas entidades, pelo menos na FENASPES e nos sindicatos, né, vindo dos trabalhadores e dos bastidores do meio do INSS, de que esse diretor de governança parece ser uma espécie de primeiro-ministro dentro do INSS, dentro da autarquia, né, uma espécie de testa de ferro da presidência, porque tem alterado, inclusive dificultado muito o diálogo, apesar de, na institucionalidade das reuniões, sermos todos muito respeitosos, educados, mas a barreira está ali, não há negociação efetiva, né? A gente não consegue avançar nos pontos cruciais, nevrálgicos para a categoria.
Segunda questão, acho que a Nayara também levantou, e que eles disseram na reunião, é que nós vamos poder usar isso também, tá? Vamos usar isso para nós aí no local de trabalho, é de que o PGD é compulsório. Ora, eles tiveram a notícia de que as entidades estão orientando a não assinar nenhum termo de ciência e responsabilidade, não pactuar nada do jeito que está, não é? Aí eles disseram, não precisa pactuar não precisa assinar nada, isso é compulsório. Para quem é presencial mesmo é compulsório. Gente, isso é uma narrativa. Não existe isso. Uma portaria não pode mudar todo o processo de trabalho com essa dimensão que tem, da maneira que está. Isso não existe. Então, se eu sou presencial, eu não preciso pactuar. Bom, então eu não preciso dizer para o meu chefe o que eu vou entregar e ele não precisa exigir de mim nada que eu vou entregar. É isso? Já que é compulsório, eu estou presencial. Isso é narrativa, gente. Vocês têm que entender esse jogo que acontece, que não deveria, porque nós somos muito francos e sinceros na mesa. Nós estamos lá para tratar de problemas, tá? Isso tem que ser, mas o teletrabalho, só o teletrabalho é que vai ter que pactuar, porque aí vai ter 30% a mais. Que, aliás, é algo que apareceu no Comunique, eu quero conversar rapidamente com vocês, o presidente dizendo que não tem sentido o teletrabalho e o presencial, quem não está em teletrabalho, fazer a mesma coisa. Não está fazendo a mesma coisa sem não ter diferenciação, já que a pessoa está em casa e tal. Vamos lembrar que quem está em casa está economizando muito para o governo? Vamos lembrar que já que você está em casa e foi dada essa possibilidade, você organiza o seu sistema de trabalho, podendo, inclusive, estudar mais, podendo ir para uma academia, cuidar um pouco da sua saúde, ir ao médico, sem pegar um atestado de comparecimento, que você vai no médico e volta, podendo pegar um atestado, inclusive, que eles não dizem para você, que se pegar um atestado, você tem direito a abonar. Não, você está em teletrabalho, não pega atestado, você não tem. Essas coisas todas que a gente sempre orientou. Então, não existe a opinião do presidente. Vamos respeitar a opinião dele. Agora, aqui, não tem por que não ter uma diferenciação. Não precisa ter diferenciação nenhuma. Está produzindo igual, deixa nós trabalhar, a gente sabe como fazer o serviço. Né? Tem mais essa questão. Então, esse negócio de não pactuar, não precisa ser compulsório, não tem que assinar nada. A hora que o teu chefe aí na agência pedir para você pactuar, assinar o termo, você diz, não, eu fui orientado pela minha entidade sindical a não assinar, e a própria direção do INSS, o diretor de governança, diz que como é compulsório, não precisa assinar nada, não precisa tratar nada contigo. Tá bom? Primeira coisa. Outra coisa, e aí vamos já caminhando para o final aqui dessa exposição, dessa lamentável reunião de hoje. Tá? Nós chegamos a esse ponto porque nós começamos, todos nós, inclusive as outras entidades, a mostrar a grande ansiedade e angústia pela qual a categoria está passando. Quem de nós não conhece, nós que visitamos o local de trabalho do sindicato, não conhece um ou mais trabalhadores por local de trabalho que está na tarja preta, com base na tarja preta, fazendo produtividade. Está produzindo com base em tarja preta. Tá? Isso é uma realidade. Além de atender aqui aposentados, que têm problemas com prova de vida, uso do SOGOV, nós orientamos, ajudamos, tudo, nós atendemos muitos dos servidores que mudaram completamente seu processo de trabalho nos últimos tempos e que estão numa preocupação enlouquecedora. Estão enlouquecidos da maneira como está sendo tratada essa questão desse processo, que não é só institucional, é cultural também. E está sendo feito goela abaixo de um dia para o outro. Isso está acontecendo. E nós chegamos lá e dissemos, está acontecendo isso, estão angustiados. O presidente e o próprio acordo diz que a partir de 16 de setembro começa a correr compensação. Quem estiver fazendo ali já está a mais, já está compensando. E até agora não tem. E nós só dissemos isso. E sabe o que veio da resposta do diretor de governança? Está gravado. Isso não é narrativa, gente. Está gravado. Ele disse que, olha, é prevaricação. Nós podemos incorrer em prevaricação em destinar esse excesso que o pessoal já está fazendo como pagamento de greve. Não tem sistema, não tem processo SEI. Ora, prevaricação é vocês não criar os elementos, as orientações e os sistemas para que as pessoas possam fazer isso. Que foi orientado, está no acordo de que desde 16 já há pagamento, as pessoas já podem começar a compensar. Porque 16 de setembro muita gente já não estava em greve. Então, essas coisas que nós estamos mostrando, é um diálogo que chegou a ser meio esquizofrênico. Nós dizemos, mas você está dito isso. Nós queremos melhorar, queremos facilitar. Não, é a norma fria, não há diálogo, é assim que vai ser. Está entendendo? E a angústia e a ansiedade da categoria, a ponto do presidente dizer, não, quem está com depressão aí por causa de PGD é porque não quer trabalhar. Gente, um troço infeliz, de uma infelicidade gigantesca. E que vai ter o tratamento aí que nós já expusemos aí, vai ter as devidas consequências. Tá? Isso não tem como ficar isento.
Não há isenção aqui da nossa parte. E vamos deixar bem claro aqui, eu finalizo com isso. A premissa básica dessa reunião era discutir as questões de compensação de greve. A premissa básica dessa reunião não é nós queremos, vocês não vão nos dar, então nós vamos chorar e vamos fazer denúncia, vamos brigar com vocês, vamos ofender. Não. Quem conhece a FENASP sabe que em várias reuniões nós levamos vários assuntos, inclusive que não tinham nem sido pensados pela gestão, que nós aprimoramos e alteraram a partir do que nós sugerimos, e várias reuniões em que nós levamos várias sugestões, vários anseios da categoria que não fomos atendidos. E faz parte do jogo. Aí é luta política, é a nossa organização, nossa união contra as questões da institucionalidade. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma fala que demonstra uma total falta de empatia, né, para não dizer preconceito, com pessoas que estão, sim, com problemas e transtornos que estão acontecendo e nós estamos vivenciando dia a dia do nosso sindicato. Então, isso tem uma gravidade muito grande. Acho que não é brincadeira o que nós estamos fazendo aqui, tanto é que convocamos essa live emergencial para botar todo o servidor a par e reiterar, não assinem nada. Acho que está mais claro do que nunca qual é a política, qual é a lógica dessa gestão e do INSS para cima do servidor daqui para frente. Então, é importante reiterar, reiterar e reiterar. Vamos nos unir, vamos estar unificados, independente de qualquer coisa. Se você é filiado, se você não é filiado a sindicato, se você gosta ou não de entidade, se você é individualista, empreendedor, se você é trabalhador do INSS, está junto no mesmo barco que nós. Enquanto esse barco não afunda, eles estão tentando fazer de tudo para que isso aconteça, você está conosco remando junto e vai estar conosco negando isso para que a gente possa revogar e melhorar essa situação. Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção, a todos e todas. Até mais. Obrigada, Luciano. Então, eu acho que é importante reiterar aqui, eu acho que para o governo, né, primeiro solicitar os servidores que divulguem essa live em todos os grupos, em todos os canais que puderem, porque essa é uma live de denúncia da forma que nós estamos sendo tratados, né? Dizer para o senhor Ismênio Bezerra, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, para a ministra Esther Dweck, presidente da República, né, o presidente Lula, que nós, trabalhadores do INSS, exigimos respeito e não somos vagabundos, né? E, em caráter de forma para a categoria, dizer que já tem um inquérito civil, né, que tem como base a nossa pesquisa, né, em saúde do servidor, é um inquérito civil com o tema violência psicológica. Esse é o tema que o Ministério Público do Trabalho organizou, esse inquérito civil, então isso já está acontecendo com base no histórico já de adoecimento da categoria. Mas é isso, e o recado é mobilização e luta para a gente conseguir fazer o enfrentamento necessário contra todas essas medidas, né, em especial o programa de gestão de desempenho que vem aí. Agradeço a participação de todos, uma boa tarde, agradecer aos colegas que dividiram aí a live comigo. Até mais. Até mais, boa tarde e até a vitória.